Amados, nós estamos trabalhando com o livro de Apocalipse nos capítulos 16 a 19. Preste atenção aqui, por favor. O livro de Apocalipse, eu tenho dito que é um livro que as pessoas cismaram que é assustador. Tem gente que tem pavor. Tem gente que nem está vindo no culto de quinta-feira, está doido para terminar logo, pastor Léo. Você chegar, assumir a sua série. Mas o livro é bom. E não é apenas crente normal, comum, né? Normal, crente comum. O próprio João Calvino tinha pavor do livro de Apocalipse. Ele disse, este é um livro insondável. Eu nem ouso fazer algum comentário sobre ele. Por isso que não tem comentário bíblico de Calvino em Apocalipse, ou de Apocalipse. Ao longo da história, a gente ouviu também muita besteira sobre o livro de Apocalipse, até hoje. Se você for no Google, você vai ver ali coisas, atrocidades que estão sendo feitas com este livro. Então olha para mim, para você aprender direitinho, sair daqui falando, olha, mas é diferente. No livro de Apocalipse, nós precisamos entender o seguinte. A primeira coisa é de que este livro não foi escrito para ser compreendido por você nem por mim. Primeiramente, foi feito para ser compreendido pelos leitores originais. Cristãos, vindos do judaísmo, que estavam sofrendo perseguição no finalzinho do primeiro século e que precisavam de esperança, de ânimo, de conforto em meio às lutas, às provas. O Império Romano, amados, não era brincadeira. Assiste a essa série na Netflix sobre o Império Romano, você vai ficar bárbaro. Você vai ficar bárbaro? Não, você vai ficar assustado. Os bárbaros que fizeram uma confusão, entraram e tumultuaram tudo. A propósito, a própria questão da invasão bárbara estava já se antevendo no tempo da escrita deste livro. Por isso que é falado muito de juízo, invasão, guerra, morte. Então, você deve estar pensando, mas como é que eu vou entender o livro de Apocalipse? Você vai entender o livro de Apocalipse se você perceber que Deus está mais preocupado em avisar o seu povo com uma mensagem imaginativa, mas uma mensagem geral, do que com fotografias literais de cada detalhe do que acontecerá. Então não se preocupe com os detalhes. Se preocupe com a mensagem central. De alguma forma, o livro de Apocalipse tem um pouco de epístola, tem um pouco de profecia e tem um pouco do gênero em si apocalíptico. Então, são previsões de acontecimentos reais, alguns que aconteceram no período do apóstolo e outros que ainda vão ocorrer na era da igreja, acontecimentos que terão seus cumprimentos literais, embora as descrições desses acontecimentos não possam ser tomados literalmente. E agora complicou, né? Agora complicou. O que vai acontecer é literal. Mas os detalhes aqui, as descrições, são simbólicas. Aí você, mas pastor, então como que eu vou entender o livro de Apocalipse relacionando com o Antigo Testamento? Por isso que se você está me ouvindo aqui nas últimas mensagens, eu vivo citando Jeremias, Daniel, Ezequiel, Sofonias. Por que eu ando citando isso? Porque o gênero apocalíptico
bebe da fonte dos profetas, da literatura profética. Entender o livro de Apocalipse, você precisa ler o livro de Daniel. Você precisa ler o livro de Ezequiel. Você precisa ler o livro de Isaías. Você precisa ler o livro de Jeremias. Ah, mas eu tenho que ler a Bíblia toda? Mas é claro, cara pálida. Mas é claro. Porque se você focar... Por isso que tome cuidado com alguém que fala assim, fulano de tal é especialista em Apocalipse. É furada. Você tem que entender a Bíblia naquilo, pastor Léo, que é a sua grande história, não é isso? Há uma grande história na Bíblia. Então, você vai no canal, ouça as mensagens anteriores, mas só um resumo aqui. As 7 pragas do capítulo 16 estão relacionadas com as pragas do Egito. As pragas do Egito foram parte do combate de Deus com os ídolos do Egito. As pragas do Apocalipse, a mesma forma, com os ídolos da Babilônia. Desse sistema perverso, diabólico que comanda o mundo, de modo político, cultural, social, econômico, ideológico, espiritual e tudo mais. Então, Deus manda dizer, chegará um tempo que Ele vai derramar pragas sobre todo esse sistema. Por isso que as pragas são derramadas sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e as fontes das águas, sobre a própria besta, o sistema político, o anticristo. Assim como existe a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, existe a trindade do mal. O dragão, o diabo, a besta que sobe da terra, que é o anticristo, e a besta que sobe do mar, que é o falso profeta. Tá? No capítulo 17, nós encontramos um detalhamento de que Babilônia começa a ser julgada. Mas, diferentemente do que muita gente pensa, o sistema do mundo, ele se autodestruirá. Deus, ele vai intervir sob sua ordem, porque, amados, o fim do mundo não virá na Terceira Guerra Mundial. O fim do mundo não virá quando algum líder doido desse resolver desafiar o mundo com a bomba atômica. O mundo só virá ao fim quando Deus quiser. Ah, pastor, mas eu estou vindo quinta-feira aqui só para aprender, se Deus quiser, porque é Deus que toma a iniciativa. Capítulo 17, versículo 17. Porque Deus lhes pôs no coração que executasse o intento dele, chegasse a um acordo, entregasse seu reino à besta, que é o anticristo, até que se cumpram as palavras de Deus. Essa é a chavinha para você entender acerca dessa autodestruição do mal. Essa grande prostituta que está assentada sobre as águas, que representa as nações, os reis da terra, ela está assentada também, macumunada, com essa besta vermelha, com o próprio anticristo, com nomes de blasfêmia. Aí você ouviu a mensagem. O que significa isso? Poder político, poder religioso, eles se macumunam. Por isso que toda ideologia política tem por detrás um pensamento religioso. Até o comunismo. Só que o comunismo troca Deus pelo homem. Mas é religião da mesma forma. Todos os sistemas totalitários, eles tentam aparelhar, essa é a palavra, aparelhar a religião. Sempre foi assim.
Pensa aí, qualquer regime totalitário, a religião foi aparelhada. Comunismo de Joseph Stalin, nazismo de Adolf Hitler, aqui no Brasil também, mas aí deixa outro detalhe, sempre aparelhado com a igreja ou com uma religião dominante. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, deu sustentação ao nazismo, se não declaradamente, ideologicamente. Isso tem estudos e pesquisas nesse sentido. A Igreja Evangélica Alemã deu apoio ao nazismo. Eles acharam que eles seriam os últimos. Tem até uma frase famosa de um pastor luterano, né? Vieram buscar os ciganos. Nós pensamos, não tem nada a ver com a gente, deixa estar. Vieram buscar os judeus. Não tinha nada com a gente, deixa passar. Depois vieram nos buscar e aí a gente não pôde fazer mais nada. Tá? Então vai ser assim, amados. Vai ser não. Já está sendo assim. A igreja, quando ela se macuna com o Estado, ela se torna prostituta do Estado. Por isso que a figura da grande prostituta. Por quê? Por que uma prostituta? Porque ela se favorece de maneira carnal, sensual. Religião a serviço da política é uma droga. É uma droga. Na quinta passada, a mensagem foi longa, porque eu falei sobre a questão política, comercial, sobretudo, porque mudou de figura, já não é mais uma grande prostituta, mas é uma senhora, não é? E essa senhora, essa Babilônia que busca luxo para si, você vai encontrar isso no versículo 7 do capítulo 18. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si, pois no coração ela diz, estou assentada como rainha, não sou viúva e de modo algum passarei por tristeza. Por isso, versículo 8, no mesmo dia virão as suas pragas. Quais são as pragas? A morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois, grife aí, mais uma chave, o Senhor Deus que a julga é forte. Então preste atenção, essa grande Babilônia vai cair. Essa Babilônia que está embebedando as nações, os reis da terra, os comerciantes da terra, vai cair. E a ordem de Deus para o povo, porque eu tenho ensinado aqui, de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Por uma razão simples. Se a igreja não passasse pela grande tribulação, não seria grande tribulação. Porque seria grande tribulação para os ímpios. Os ímpios já estão em tribulação. Mas a ordem de Deus para a igreja é, sai da Babilônia, para que você não seja participante dos pecados dela. Versículo 4. E para que você também não sofra as sanções das pragas. Então, nós estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. E eu terminei a mensagem, depois você pode ir lá no YouTube ver, com aquele texto de Jeremias, que é o texto para o nosso momento hoje. Plantar, edificar, arrumar nossa casa. Quem está solteiro pode casar, não é perigo, não é problema casar. Alguns aqui estão dizendo amém. Deus sabe do seu coração. É para ter filho, é para casar os filhos. Viu, Francisco? É para casar os filhos. Ele não está, eu tenho que mexer com você. Aí o texto fala, por quê? Porque essa é a cidade que eu vos mandei como exilados. Nós estamos exilados na Babilônia.
O que é um exílio? É uma morada temporária. Nós não somos de Babilônia. Tá? Por isso que o Sérgio Lopes escreveu: chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Nós não somos daqui. Estamos aqui. Aí no capítulo 19, amados, é louvor purinho. Louvor que chama atenção. Por quê? A Babilônia caiu. E agora, então, o texto é tão especial, amados, que eu creio que você vai sair daqui com uma visão diferente do que é louvor. Eu espero. Porque quinta que vem eu termino o capítulo 19, quando nós vamos falar sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro. Nós vamos terminar falando do Cristo vitorioso. Tá? Mas hoje nós vamos nos unir, amados, à ordem da criação. E como noiva apaixonada de Jesus, nós vamos entender que precisamos ser uma igreja que canta. Uma igreja que canta. Se você tem problema com louvor, eu tenho que questionar se você é salvo. Porque nós somos um povo que canta, porque Deus nos criou assim. Quem gosta de literatura nesta área, tem um livro da editora Fiel chamado Cante, de Kate de Christian, que é um casal que tem trabalhado com louvor e adoração nos Estados Unidos. E um trecho desse livro, uma citação, diz assim: olha, nós não adoramos a arte criada do canto, nós adoramos o Senhor. E preste atenção. Não cante principalmente, a citação, porque gosta muito de cantar. Porque aí você vai cantar pelo canto. Nem fique calado, porque não gosta de cantar. Cante, porque você ama aquele que o criou, o formou e o capacitou a cantar. Então vamos ao texto. Apocalipse 19, 1 a 10. Depois dessas coisas, que coisas? A queda da Babilônia. E só para você entender, dá só uma lidinha no início do verso 22 do capítulo 18, falando acerca da Babilônia, que foi destruída como uma grande pedra de moinho. E diz no versículo 22, em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros. Não vai ter mais música em Babilônia. Olha para mim. Chegará um tempo que não vai haver mais música. Mas aí, depois dessas coisas, agora o texto. Ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus,
vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você pode dizer amém? Dá um clique, João, o pessoal já lê a grande ideia. Que maravilha, amados. Olha essa grande. Isso, que resume todo o entendimento desse texto. Deus é adorado por toda ordem criada. Eu vou explicar depois os detalhes por que ordem criada. Só um adianto, são os 4 seres viventes que representam as 4 forças da natureza, e os 24 anciãos, 12 representando a velha aliança, os patriarcas do Antigo Testamento, e 12 representando os apóstolos, a nova aliança. Todos adoram, mas, em especial, há uma adoração que, amados, impressiona o coração de Deus. É da noiva do seu filho. É a igreja apaixonada por Jesus. Eu, quando estava estudando, eu fiquei pensando, tira essa noiva apaixonada. Tem gente que não gosta desses termos mais afetuosos, mas não resolvi não tirar, não. Porque, amados, desculpem minha franqueza, mas nós estamos precisando de uma paixão maior por Jesus. Eu tenho visto, amados, um nominalismo, um secularismo, uma frieza. Quer ver uma metáfora que eu vou usar? Imagina um lugar bonito. Foz do Iguaçu é bonito? Aquelas cataratas. Imagina um lugar mais bonito, então, nos Estados Unidos, no Niágara. Imagine você indo para um lugar bonito desse, e chegando lá, você olha de um lado, e está um pirralhinho, menininho, no celular, jogando. Aí você não vai fazer porque você é um cara educado e tal, mas você vai dizer: meu Deus, criatura, nós estamos diante disso tudo aqui. E você está de cabeça baixa, concentrado, num joguinho que você podia ficar em casa. Comunicou essa comparação? É diante de Deus, amados. A igreja está diante de um Deus que é lindo. Um Deus que é lindo, amados. O Antônio Carlos da Costa, pastor presbiteriano, ele disse o seguinte: se você estudar teologia e não parar, vez por outra, para chorar e dizer: Deus, como o Senhor é lindo, você não está estudando teologia. E olha, quem conhece o Antônio Carlos sabe que ele não é nem um cara tão... um cara bem preparado, um teólogo dos mais
iluminados que a gente tem no Brasil, mas que entende que teologia é para a gente amar mais a Deus. Mas tem gente que está fazendo da teologia um campo de batalha, para brigar no Facebook, é para participar de debate, é para maltratar os irmãos. Tudo errado. Então, amados, Deus é adorado. Deus quer ser adorado. Deus quer ver a noiva do seu filho apaixonada por ele. Então, primeira porção, João Marcos, há um quádruplo, aleluia. Curiosidade bíblica. As únicas ocorrências da palavra aleluia no Novo Testamento é aqui. 19, 1, 3, 4 e 6. No Antigo Testamento vai aparecer 24 vezes. E aqui apenas 4 vezes. Aleluia, você já sabe o que significa. Louvado seja, adorado seja, tá? Então é uma expressão de elogio a Deus. Eu gosto de refletir de que quando a Babilônia e tudo que diz respeito a ela houver desaparecido para sempre, e quem esteve na quinta-feira passada sabe que ela vai cair, ela vai ser derrubada, não vai se ouvir mais nada dela. É aí que o aleluia vai explodir dos lábios de uma igreja santa e apaixonada. O capítulo 19, amados, de Apocalipse é este. Tanto é que o reverendo Hernando Dias Lopes, pregando nesse texto, ele falou, é um louvor que ecoa no céu. É a igreja que se une com os anjos para adorar. Ah, pastor, mas será que nós temos motivos para adorar? Sim, esse Deus é por nós. Salmo 62, 11 vai dizer, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi, o poder pertence a Deus. Então nós temos 4 aleluias aqui. O primeiro testifica que a salvação, a glória, o poder pertencem apenas ao Senhor. Aqueles amados que estiverem vivos e que não se regozijarem com a pecaminosidade da Babilônia, que não ficarem frustrados diante da enormidade de sua queda, vão se regozijar, amados, porque os caminhos de Deus são perfeitos, diz o texto, versículo 2, pois os seus juízos são verdadeiros e justos, ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Eu gosto muito, amados, de lembrar em Apocalipse 16, 7, todos os mártires da história diante do altar vão estar, e um deles ouvir outro do altar. Apocalipse 16, 7. Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus não deixará de vingar ou de vindigar cada sangue de cristão derramado por perseguição ao longo da história. Quem conhece um pouco da história da igreja sabe dos primeiros 100 anos do cristianismo, perseguições esporádicas e depois uma perseguição oficial. Soldados romanos que se convertiam, que eram mortos. É famoso aquilo que aconteceu em Sebaste, por exemplo. Soldados que foram obrigados a estarem no rio congelado e a morrerem ali, salvo se eles negassem a Jesus. Como não fizeram, morreram ali. Outros depoimentos mais. Vai ler o livro de Fox, o livro dos mártires. As catacumbas de Roma, pela CPAD. Não olha a editora nesse sentido. CPAD tem livros sobre isso.
a Fiel tem livros sobre isso. Pesquise, investigue o drama de cristãos amados que morreram no primeiro século do cristianismo. Ah, pastor, mas é só passado. Vê hoje. Entra no site portasabertas.org.br. Amados, cristãos que estão sendo mortos e que o Senhor um dia vai vingar cada um deles. Os juízos do Senhor são justos e verdadeiros. Ele alcançou a vitória sobre os inimigos da igreja. Tome nota, isso que vai acontecer. O segundo aleluia, versículo 3. Outra vez disseram aleluia. A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, o que significa isso, amados? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, a igreja do passado se unirá com a igreja do presente, que por sua vez se unirá com a igreja do futuro, para dizer aleluia. E o palco da adoração será o lugar onde a fumaça que sai de Babilônia vai subir. Naquilo que é de destruição da Babilônia, o Senhor vai erguer um altar de adoração da igreja remanescente, da igreja fiel. Amados, uma denúncia aqui de um pastor anglicano do século XIX chamado J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: olha, muitas vezes nós achamos difícil adorar a Deus com alegria, com regozijo, por causa das nossas tristezas e preocupações, cuidados deste mundo. Temos lágrimas devido à perda daqueles que amávamos. E muitas vezes isso torna árduo o nosso cantar. Esperanças frustradas, tristezas familiares, têm nos feito muitas vezes nos unirmos ao Salmo 137, o salmista, que vai dizer: junto dos rios de Babilônia. Só que essa Babilônia é a Babilônia do Eufrates, né? Ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Canções de Sião. E versículo 4. Como entoaremos a canção do Senhor em terra estranha? Fato, amados, de que vez por outra nós temos também penduradas as nossas harpas. Olha para mim. O que é pendurado as harpas? Pastor, esse ano não conta comigo não. No louvor, no ministério, para as crianças, com os surdos. Estou deixando, estou pendurando a harpa. Pendurar a harpa, amados, é a expressão bíblica para pendurar chuteira no mundo futebolístico. Só que tem um sentido esse pendurar a harpa, porque era pendurar a harpa onde? Nos salgueiros. Presta atenção aqui, o que é salgueiro? Era uma planta com folhas enormes. E dava realmente para se pendurar harpas e outros objetos mais. Por conta desse texto, Salmo 137, os salgueiros receberam um apelido. São os salgueiros chorões. Então, amado e amada, eu seguindo a citação de J.C. Ryle, olhe para o céu. Olhe para Jerusalém. Você não é da Babilônia. Babilônia não é o seu lugar. Lá, toda lágrima será enxugada. Todo santo que morreu em Cristo nos verá novamente. Todas as coisas difíceis da nossa jornada vão se tornar claras e nítidas como o sol ao meio-dia.
Aqui, eu e você, comparativamente, estamos sozinhos. E até na casa de Deus, os verdadeiros adoradores são poucos. Mas lá, veremos toda a multidão de irmãos e irmãs, que homem nenhum pode contar. E todos eles terão uma só mente, um só coração. Estarão livres de toda mancha, fraqueza e imperfeição, regozijando-se todos no mesmo Salvador e prontos para passar a eternidade em seu louvor. E aí, J. Serralho termina dizendo: no céu teremos muitos companheiros de adoração. Olha para o céu. Tem gente, amados, que acha que se a pessoa esperar muito pelo mundo vindouro, vai viver de qualquer jeito aqui. Você já ouviu isso? A pessoa que vive muito pensando no céu vai acabar vivendo mal aqui na terra. Não, é o contrário. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: tenho notado que os homens que mais aspiram à eternidade são os que vivem melhor aqui na terra. É justamente o contrário. Vive mal aqui quem acha que só vai ser aqui. Você já conversou com pessoas assim que fala que o mundo vai ser só aqui? Acabou. O inferno vai ser aqui. Acabou. Morreu. Acabou. Amados, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos, somos de todos os homens os mais dignos de lástima, os mais miseráveis. Ao céu, amados, a uma eternidade. Abra sua boca para louvar. A gente precisa apelar aqui, amados. Adoração, amados. Adoração é para quem se une ao coração de Deus. Versículo 4. Então os 24 anciãos, 4 seres viventes, prostraram-se, adoraram a Deus, está sentado do trono, dizendo amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. O que é pequeno e grande? É isso que você está pensando, tanto crianças quanto adultos. O Salmo de número 8 vai dizer: da boca dos que mamam, tu suscitas o perfeito louvor. Amados, amadas, tem alguém no trono. O trono não está vazio. Apocalipse é o livro dos tronos. 42 vezes aparece a palavra trono em Apocalipse. 40 para referir-se a Deus. Só 2 para se referir ao troninho que o diabo tem. E que ainda tem que compartilhar com o anticristo. Apocalipse 13. E o dragão passou o seu trono para a besta. Trono compartilhado. Deus conquista, amados. Deus, presta atenção. Deus já tem os tronos no céu. Chegará um tempo que ele conquistará os tronos da terra. O trono do diabo, o trono do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, dos poderosos deste mundo. Todos estarão debaixo dos pés de Jesus. Todos os impérios poderosos cairão. As superpotências econômicas cairão. Os déspotas cairão. Por isso que temos versículo 6. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Olha para mim, amado, não se sinta desanimado, não. Não se sinta desencorajado, não. As coisas realmente não parecem ser justas neste mundo, e não são. Mas Deus fará justiça quando for o tempo certo. Ele vai punir os ímpios. Já prepare o seu coração.
já prepare o seu instrumento para dizer aleluia, 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 aleluia. Essa é só a primeira porção. A segunda porção, versos 7 a 10. Agora se finda o cântico triunfal e inicia-se o cântico nupcial. Tarará, tarará. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, amados? Jesus, Apocalipse 5. Ele foi digno, foi achado digno de abrir o livro. Ele que revelou o livro de Apocalipse. Ele tem o controle da história. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele. Sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino. A grande prostituta, amados, olha só como ela se vestia, ou se veste, né? Versículo 4 do capítulo 17. A mulher estava vestida de púrpura, de vermelho, nada contra o vermelho, mas é só aqui uma cor chamativa, enfeitada de ouro, pedras preciosas, pérolas. É uma musa do inferno. Eu ia usar uma outra palavra, mas não cabia bem aqui. Uma musa do inferno. Chama atenção. Se sente. Na mão ela tem um cálice de ouro, cheio de abominações e imundícia de prostituição. Essa é a prostituta, a grande prostituta. Mas como está a noiva, amados? Versículo 8 do capítulo 19 de Apocalipse. Como que a igreja está vestida, amados? Foi-lhe permitido vestir-se de linho fino. Simples. As costureiras aqui, linho fino. Em comparação com púrpura, com lantejola, com batom vermelho. Batom vermelho, eu digo, não, Senhor. Ela está de linho fino, resplandecente e... O que está escrito na sua Bíblia aí? E puro. Pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Você é chamado, amados? Você faz parte daquele grupo que vai combater o anticristo e vai vencer o falso profeta, o próprio dragão. Você é um chamado, um eleito e é um fiel. Então você vai participar da ceia das núpcias do Cordeiro. E para a coisa ficar séria mesmo, o texto diz, disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Fala assim, preste atenção, hein? Essas são verdadeiras. Como diria lá em Minas Gerais, verdade verdadeira. Amados, eu não vou cansar vocês, mas a Bíblia está cheia de textos que falam de Deus como marido e o seu povo eleito como esposa ou noiva. Só para citar alguns aqui. Isaías 54, 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Quando você não valia nada, Deus lhe chamou, lhe desposou. Ah, pastor, mas só Isaías? Jeremias. Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado.
disse o Senhor. Já que eu comecei a citar, vou citar tudo. Ezequiel 16:8. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto. A linguagem é linda, né? E cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. É lindo. Oséias é o livro todo. A mulher se transforma numa prostituta, Gomer. Depois Oséias resgata a mulher, como Deus faz comigo e com você. Oséias 2:19 e 20. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Aí você fala, mas pastor, só tem no Antigo Testamento. Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, para santificar. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, o que estamos fazendo aqui hoje, para apresentar a si mesmo. Jesus é um noivo, amado, diferente, que ele prepara a sua noiva a si mesmo. Vai ser apresentada como? Hoje a igreja está meio feinha, meio fraquinha, meio derrubadinha. Mas nós seremos apresentados ao noivo. Presta atenção. Adriano, Helder, ó, como nós vamos ser apresentados, gente. Igreja gloriosa. Você pode dizer amém? Sem mácula. Gabriel, Deus está tirando os pecados da igreja. Nem ruga. Nenhuma indireta aqui, mas nem ruga. Nem ruga. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. As bodas do Cordeiro. Amados, a noiva e seus convidados são a igreja do Senhor Jesus, os crentes de todos os séculos. As obras justas dos santos é a nossa retidão, amados. As obras de bondade, não por sermos bons, mas por estarmos naquele que é bom. Casamento, as bodas, amados. Aqueles que virão da grande tribulação, Apocalipse 7:14, vão ter suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Nós vamos ter, amados, Apocalipse 14:1, 144 mil, que os TJ estão errados, mas não é literal. É 12 vezes 12 vezes 1000. É um número absoluto dos eleitos. São homens que não se envolveram com mulheres. Um simbolismo de pureza. Estes representantes do todo vão ter as suas testas escrito o nome do Pai. E isso, amados, é algo tão incrível. Essa verdade, que a igreja foi escolhida desde a eternidade, ao longo da dispensação do Antigo Testamento. Eu li textos do Antigo Testamento dizendo o seguinte: eu casei, eu desposar-te-ei, o filho agora assume carne e sangue, assina o contrato de casamento com o seu próprio sangue, paga o dote. Qual foi o dote? A sua própria vida no Calvário. E agora nós vivemos esse tempo, que essa era agora, que a igreja está sendo preparada, adornada. Passamos por esse momento, mas precisamos, amados e amadas, celebrar, adorar, louvar por toda a eternidade. Aí, olha para mim, a situação é tão linda, que até João vacilou.
E ele não vacilou só essa vez. Depois, no final do livro, ele vacila de novo. Quando ele viu, amados, esse anjo falando coisas tão incríveis, ele fez o que o Willo faria, também vacilão. Versículo 10. Então lancei-me a seus pés para adorá-lo. Ele falou, gente, isso aqui está muito bom. E se ajoelhou e disse, que anjo bom. É o meu cantor preferido. É o meu pregador preferido. Vai fazendo as aplicações aí. Tá? É o meu líder preferido. É a minha denominação preferida. É a minha igreja preferida. É o meu livro da Bíblia preferido. Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos. O anjo está dizendo o seguinte, rapaz, eu sou tão servo quanto você, por isso que é conservo. Com, junto. Que tem o testemunho de Jesus. O testemunho, amados, é de Jesus. Não é da igreja. Não é da denominação. Não é do pastor fulano de tal. Não é do cantor fulano de tal. Não é do ministério. Não é. É o testemunho de quem? É de quem? Quem tem que brilhar? Quem tem que ser adorado? Mas por que a gente faz errado, amados? Esse clima de fã-clube na igreja. A pessoa não valoriza aquilo que o pastor dela ensina. Mas se o Paul Washer falar a mesma coisa, ele posta no Face. E eu estou falando aqui para o infeliz a vida toda. Eu só não sou o Paul Washer. Idolatria, amados. Você acha que quando você ficar doente e precisar de uma visita para orar, para cuidar de você, o Hernandes Dias Lopes vai na sua casa? O fraquinho aqui vai. Quando você precisar de aconselhamento, o Jonas Madureira vai te aconselhar? Quando você precisar de uma canção, um cântico novo, o Fernandinho que vai cantar para você? Ou tem que sair do seu coração? Deixa de ser idólatra. O testemunho é de Jesus. Se aqui tivesse o irmão José da Silva, tem José da Silva na igreja, né? Tivesse o José pregando, o testemunho é de quem? De Jesus. Ah, pastor, mas ele fala nós foi, nós vai. Mas é o testemunho de quem? De Jesus. E aí o anjo falou mais sério com João. Adora a Deus. Repita comigo, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No grego, esse de Jesus é proveniente de. O testemunho que vem de Jesus é o espírito da profecia. Mas também, todavia, contudo, o grego tem dessas coisas. Pode ser também o testemunho a respeito de. E acaba sendo a mesma coisa. O testemunho a respeito de Jesus é o espírito da profecia. O que deve marcar a nossa pregação, o que deve marcar o nosso louvor, o que deve marcar o nosso ministério, amados, preste atenção nisso, é o testemunho que Jesus dá de si mesmo e o testemunho que nós damos dele. O mais é bobagem. O mais é bobagem. Para você ir para casa com o coração aquecido e chateado comigo, mas é de Deus que eu vou estar falando com você agora. João, dá mais um clique aí. Não posso entender como pode existir crentes que não vibram com o louvor da igreja reunida.
Alguns são tão apáticos, amados. Aqui em nossa igreja, eu não sei, é só aqui? Acho que não é. Muita gente apática. Só está no culto, não sei. Eu não gosto do louvor, não gosto do pastor, não gosto nem da igreja. Eu não sei por que eu estou aqui. Repete os cânticos. Se você reclama que está repetindo os cânticos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes em Apocalipse 5, os adolescentes estudaram Apocalipse 5, eles passam a eternidade toda, desde antes da fundação do mundo, e a eternidade toda cantando o quê? Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aí tem vezes que eles variam. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo. Apocalipse 4, 8 e 9. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar. Repita comigo, sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E aí por aí vai. Então, queridão, queridona, por favor, se converta. Se você tem dificuldade, pastor, se apaixona. Está faltando, amados, fervor, sabe? Está faltando aquela coisa de não se cansar. Você, quando era apaixonado pela sua esposa, você ligava para ela de vez em quando e ficava conversando, aquela conversa mole de Seca Lourenço. E aí, uma hora estava tarde já, você falava assim, nós temos que ir, né? Então tchau. Desliga. Não, desliga você. Não vou desligar não. E desliga você. Não, não vou desligar não. Então vamos continuar. E ficava, amados. Naquele tempo pagava caro ainda. Hoje tem plano limitado que você... Era um tempo difícil, o tempo das vacas magras. E a gente tinha prazer. Gente, acho que é John Piper que fala isso. Nós não fazemos isso com o Senhor porque nós não estamos encantados por Ele suficientemente. O problema é esse. A gente não se encanta mais com Deus. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João, mais um aí. Esse eu vou falar rapidamente. O juízo de Deus da cultura de Babel em nosso meio acontecerá em nosso tempo histórico, tá? Mais cedo ou mais tarde a Babilônia vai cair. Não vai ser assim figurado não, vai cair mesmo, tá? Só que a recomendação divina, Apocalipse 18, 20. Alegra-te sobre ela. Isto é, alegra-te sobre a Babilônia caída, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Então, amados, tem que louvar. Dá um clique aí, por favor, João. A adoração a Deus é algo que transcende o tempo, lugar ou circunstância. Devemos adorá-lo em todo o tempo, amados. Aí eu me lembro, rapidamente, você se lembra também, né? A mulher samaritana, na beira do poço, aquela história toda, conversa vai, conversa vem, e ela então faz a pergunta, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, onde vamos adorar? Na metodista ou na batista? Na Assembleia de Deus, na presbiteriana, na congregacional? Ou na Deus é Amor? Onde? Qual o lugar? E Jesus disse, mulher, creme, que a hora vem, e que nem neste monte, nem nessa denominação, nem na outra,
Em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. A salvação vem dos judeus, é claro. O povo eleito é o povo de Israel. As nações outras serão salvas por testemunho de Israel. O nosso Salvador é um judeu. Mas a hora vem. Se segura na cadeira aí, porque, como diz a assembleana, é forte, né? A hora vem. E agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Querido, adoração não está na placa. Adoração está no coração. Mas eu vou te falar uma coisa. Tanto mais fora do Brasil do que no Brasil, mas no Brasil também, já estive em lugares assim completamente contrários à minha cultura. Denominacional, cultura até de jeito. Mas, amados, eu percebi Deus, senti, experimentei de Deus, numa tradição diferente da minha. A gente precisa tomar muito cuidado com o orgulho denominacional. De achar que Deus só fala com a gente. Ou só fala do nosso jeito. A adoração transcende tempo, lugar ou circunstância. Outra. Como igreja estamos nos preparando para o encontro com Jesus. Somos a noiva apaixonada pelo noivo. Amamos a Jesus e queremos desfrutá-lo sempre. O breve catecismo de Westminster, primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Salmo 73, 25 e 26. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Deus é tudo que a gente precisa. E por fim, Deus jamais compartilhará sua adoração com outra criatura. Adora a Deus. Esta é a recomendação eterna. Só para voltar, João vacilou 2 vezes, né? Eu disse. No final, não, ele vacila de novo. O Apocalipse 22, 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Aí, a gente poderia falar, caramba, vai terminar bem. Vai fazer agora o gol de placa. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Pô, de novo, João. E disse-me, olha, não faças tal. A mesma coisa, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Mais uma vez o anjo disse, adora a Deus. Olha para mim, adora a Deus. Não adore igreja, não adore marido, não adore a esposa, não adore o filho. Me lembra Gênesis 22, Deus falando para Abraão, vai e entrega o seu filho a quem tu amas. Abraão estava amando mais a Isaac do que a Deus. Cuidado, adora a Deus. Adora a Deus. Eu quero terminar trazendo a história desse cidadão, rapidinho, vai ser jogo rápido. Esse é o Handel, famoso compositor alemão. Compôs uma ópera incrível chamada O Messias, contando a história, nascimento, vida e morte de Jesus. Ele levou 2 dias para compor. Ou melhor, 24 horas inteiro, parado, sem comer absolutamente nada. Ele estava tão em êxtase que foram procurá-lo para ver se ele estava vivo. Depois, acho que foi mais do que 24 horas, foi mais dias.
E aí encontraram ele chorando. E ele falando o seguinte: eu vi a face de Deus. Mas um detalhe, esse eu decorei como o detalhe que eu quero pontuar aqui. Handel era um crente desviado do evangelho. O seu avô era pastor da igreja luterana. Lá na Alemanha, Handel costumava tocar o órgão velho da igreja do vovô. Certo dia alguém o viu tocando e pagou, investiu para que ele estudasse. Mas aí ele começou a compor, se mudou para Londres, que era o grande centro da época. Nós estamos falando do século XVIII. E lá ele começou a ganhar muito dinheiro, muita fama, muita notoriedade, se afastou do evangelho. Mas um dia, numa época da sua vida, no contexto de muitas dívidas, ele volta para Jesus e ora, dizendo: Senhor, me manda sinais de que de fato o Senhor vai agir em meu favor. Antes de terminar a luz, eu preciso contar. Primeiro, um cidadão bateu na porta dele, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos fazer algumas audições aqui, públicas. Eu preciso que você prepare uma obra. Vai ter que ser uma obra digna. E tome aqui o adiantamento. O Handel falou: meu Deus, é de Deus mesmo. Pegou o adiantamento, pagou as dívidas. Aí ficou com a questão: como que eu vou produzir agora uma obra que a altura desse investimento? Ele abre uma encomenda. Uma pessoa que ele conhecia resolveu mandá-lo um presente, e embrulhado ao presente, ou anexado ao presente, trechos da Bíblia, versículos da Bíblia. Vários versículos. Vários versículos. Até esse aqui de Apocalipse 19 também. Pois o Senhor onipotente reina. Não sei se você já viu na Bíblia isso. Talvez se não dormiu, você estava ouvindo aqui. 19:6. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Ele falou: tá aí. É a música. E ele compôs. Apresentou em vários lugares. Chegou até apresentar no local, numa audição, que estava nada mais, nada menos do que o rei da Inglaterra, George II, na época. Aí, não sei se você já ouviu a obra, mas está ali e tal. De repente, amados, quando o coro começou a cantar o Aleluia, que é o mais conhecido, né? O pessoal até fala, é o Aleluia de Handel, né? Mas é o Messias, o Aleluia é uma parte. Quando começou, Aleluia, Aleluia, pois o Senhor onipotente reina. O rei ficou de pé. E no protocolo inglês, você sabe que o inglês é o povo chato. Se o rei fica em pé, todo mundo tem que ficar em pé também. Por isso que até hoje, nos países da Europa, todas as vezes que se executa essa música, chegando na parte do Aleluia, toda a audiência se levanta. Porque um rei disse: esse rei que está sendo entoado e adorado e louvado nessa canção, não é outro a não ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então dê um clique só para a gente terminar. Deus é adorado por toda a ordem criada, e em especial pela igreja, sua noiva, a noiva apaixonada de seu Filho, Jesus. Abaixa a cabeça e diga: Senhor, enche o meu coração de uma admiração, de um deleite, Deus, de uma paixão.
pela sua glória, pela sua pessoa, pela sua obra, pela sua história. Amado e amada, clame ao Senhor, dizendo: Deus, eu quero te adorar. Eu nasci para te adorar. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse despertamento à sua igreja. Que o Senhor nos prepare, meu Deus, para estes tempos de Babilônia. Que estamos vivendo nesses apertos existenciais. Mas que não nos esqueçamos de que a Babilônia não é o nosso lugar. E que nós temos que exultar, louvar, dizendo aleluia, 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 aleluia. Porque o Senhor nos convidou para o casamento do Cordeiro com a sua igreja. E como povo de Deus, nós nos apaixonamos por Jesus. Ele é o noivo por excelência, o noivo mais lindo. Que sejamos uma noiva linda. Para que quando aquele dia chegar, como diz o Juliano Som, quando aquele dia chegar, eu te direi: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Deus lindo, um beijo. Te amamos de todo o coração. Amém.